Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arrumado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por ver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o lei veio e me olhou. Mas um dia o lei veio.
Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. E mais um programa Palavra de Fé. É sempre uma alegria, um prazer estar na sua companhia, adentrando o seu lar, adentrando agora no seu trabalho, para você que está no seu setor de trabalho, você que está retornando para a sua casa, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra que traga ao seu coração um alimento suficiente para que você permaneça firme na fé, para que você permaneça constante na fé. Assim, atente os teus ouvidos e prove da palavra do Senhor. Talvez você está ouvindo a rádio e está pensando, eu vou tirar do programa porque eu tenho a minha religião e não gosto de confundir as coisas, eu não gosto de embolar as coisas. Eu tenho a minha religião, então eu ouço somente a minha religião. Entenda, é mais do que religião hoje. É mais do que religião humana, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está sendo apregoada ao teu coração. Então atente os teus ouvidos e prove da palavra e verás como é bom provar com os seus ouvidos da palavra que lhe tem sido apregoada. Deus tem uma palavra de esperança, de entendimento, de instrução para a sua vida. E se creres, seguirás o caminho do Senhor e verás os seus frutos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, é onde está a palavra que Deus tem nos direcionado para essa noite de hoje. 2 Reis, capítulo 5, o verso é o verso de número 9, que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltando-se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. A palavra do Senhor nos diz que Naamã era um general do exército sírio, era um capitão, era alguém que Deus deu muitos livramentos. Mas, porém, Naamã era leproso. E um dia, ouvindo de uma menina judia que estava na sua casa, assim a serviço, certamente, em uma das investidas, aquela menina foi capturada como escrava e agora trabalhando na casa de Naamã, diante da sua esposa. Essa jovem tinha uma estima por Naamã ao ponto de dizer que se o meu servo, se o meu senhor estivesse em Israel, e assim ele veria que há Deus em Israel. E aquilo deu a Naamã uma esperança, ao ponto de Naamã pedir carta ao seu rei e ir até Israel. Levar essa carta ao poder superior de Israel, ou seja, o rei de Israel. E o rei, recebendo aquela carta, ele rasga suas vestes, porque ele tinha como certo que aquilo era uma incitação para a guerra, porque o rei não tinha por si poder para assim curar Naamã. Mas o rei tinha se esquecido que havia um profeta e havia uma manifestação do Deus de Israel. Naamã manda chamar, Eliseu manda chamar Naamã. Naamã vai até a porta da casa do profeta. E o profeta, sabendo que Naamã estava à porta, ele dá ordem ao seu servo para que fosse até Naamã e lhe desse uma ordem. E a ordem era para que este fosse até o rio Jordão e se lavasse 7 vezes. Profeta Eliseu, substituto do profeta Elias, homem cheio do poder e da unção de Deus, a qual, recebendo o que lhe pedira ao profeta Eliseu,
uma vez assim pedindo porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, a Bíblia nos diz que Elias declara a Eliseu: pediste dura coisa, mas se me veres sendo tomado de ti, então receberás o que está pedindo. E assim ele viu carros de fogo e Elias sendo tomado num redemoinho de fogo e subindo aos céus. E a capa que Elias lhe tinha prometido, a unção que Elias tinha lhe prometido, ela estava, louvado seja Deus, representado por aquela capa. Ele lança a capa para Eliseu. Eliseu, tomando mão daquela capa, ele bate ela sobre o rio Jordão no seu retorno. As águas do rio cessam. Eliseu passa seco naquelas águas, naquela terra, no meio daquele rio. Então, de certo que o que Naamã esperava não era algo distante do que Eliseu poderia operar através do poder de Deus. E Naamã tinha como certo, segundo a sua visão, como o profeta lhe faria para que este viesse a ser curado. Mas a palavra do Senhor nos diz que a maior decepção de Naamã era ver que o profeta não fez como ele imaginava. Então ele decide voltar para a Síria. E assim não cumprir, não se sujeitar à palavra que foi liberada pelo profeta Eliseu. Mas os seus servos dizem a ele: se ele te pedisse algo difícil, tu não faria. Quanto mais se lavar 7 vezes no rio Jordão. Naamã bem sabia que os rios da Síria eram grandes rios e muito mais limpos do que o rio Jordão. Rio Jordão conhecido como um rio barrento, um rio sujo pelas suas águas. Agora Naamã, ele tem diante dele um grande desafio: voltar para sua casa e desprezar a palavra do profeta, ou se sujeitar à vontade de Deus, segundo a palavra do profeta Eliseu. Quantas vezes na nossa vida é desta forma? Deus determina de uma forma, nós queremos fazer de outra forma. Deus fala de um jeito e nós queremos fazer de outro jeito. Deus determina um processo e nós queremos fugir do processo de Deus. Nós temos vivido dias onde tem crescido desprezo ao processo de Deus, na vida de muitos homens e mulheres que o Senhor tem chamado para um propósito. Mas esses não têm se sujeitado ao processo de Deus. Naamã tinha um processo, e o processo era ir até o rio Jordão, mergulhar 7 vezes naquela água. E Naamã estava indo embora. Naamã estava deixando o processo. E assim não é diferente para com muitos. Deus está dizendo para você: há um processo de Deus para a sua vida que você não pode fugir. Há um processo no casamento que é um processo de enfrentamento, é um processo que você precisa pedir perdão pela ofensa que você provocou, pelo mal que você causou. Você precisa reconhecer isso, porque Naamã teve que primeiro ser revestido de humildade para conseguir descer naquele rio. Naamã desceu. Naamã foi curado, assim como o profeta tinha dito. Naamã foi curado segundo a palavra que foi liberada por meio do profeta Eliseu. Naamã teve que abrir mão do seu orgulho. Por muitas vezes o nosso orgulho, ele é alimentado por um sentimento chamado soberba. A soberba é um sentimento que nos faz pensar que nós merecemos mais do que temos. A soberba nos faz pensar que nós deveríamos ocupar uma posição melhor, uma posição maior, e não temos recebido o que é nosso por justiça e por mérito. A soberba enche o coração do homem. A soberba foi o sentimento que moveu Satanás ao pensar que poderia ser igual a Deus. E nunca, jamais, a criatura poderá ser como o Criador. A criatura é a criatura e o Criador é o Criador. E assim Satanás foi lançado do céu para a terra. Da mesma sorte, a Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína. Tantos homens e mulheres hoje que têm da parte de Deus grande oportunidade por meio dos dons e talentos, mas se tornam soberbos porque assim fermentam em seus corações um sentimento que não procede da humildade. E quando Deus chama para perto, por muitas vezes Deus coloca num processo de humildade, e esse processo de humildade é um processo que os leva a serem apertados por Deus, a se sujeitarem à vontade de Deus, a serem quebrantados por Deus. Por que essa importância? Porque o sentimento de soberba, por mais que ele não identifique, não reconheça, está lá dentro do seu coração.
Aí Deus fala, é necessário um processo para que alcance a cura, para que alcance o propósito, para que viva a promessa. O processo é necessário e não pode ser desprezado. E só quem crê suficientemente no resultado, na palavra final, são aqueles que se sujeitam à vontade de Deus. Por isso entendemos bem o que o Senhor determina por sua palavra, quando Ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Ou até mesmo no Salmo, quando diz que o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite, não quer dizer que vai, mas a alegria vem pela manhã. Então aqueles que confiam em Deus sabem que o choro que pode, a certeza não está no choro da noite. A certeza está que a alegria vem, ela vem pela manhã. E aqueles que permanecem em Deus e permanecem firmes, assim vem das mãos de Deus o que é suficiente para que se alegre na esperança daquilo que certamente virá, que é a alegria que vem pela manhã. O processo de choro não é fácil, mas sabendo que a alegria vem pela manhã, eles permanecem firmes, eles permanecem constantes. Por isso eu te digo, se sujeite ao processo de Deus. Se sujeite ao processo que Deus tem colocado para a sua vida. Pode não ser fácil, mas o resultado é certo, porque quem está liberando a palavra é o Todo-Poderoso. Quem está liberando a palavra é Deus. Era Deus usando Eliseu. Não foi do jeito que Naamã queria, a mão não se levantou, o profeta não falou pessoalmente com ele, não foi curado instantaneamente, mas Deus deu um processo, porque tem curas que podem sim o Senhor fazer de forma instantânea. O Senhor pode liberar a palavra e a cura acontecer, mas tem curas, tem processos, tem curas que vêm por meio de processos e Deus não vai negociar com você. Deus vai fazer do seu jeito, da sua forma, porque é o processo que Deus estabeleceu e certamente o Senhor não retirará o seu processo. Se sujeite ao processo de Deus e verás quão bom e maravilhoso é o Senhor. E melhor do que o resultado do processo em si, será o resultado dentro de você. Deus te tornará alguém bem melhor pela palavra retida em teu coração. Porque Deus é Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. E Deus trará à existência no teu caráter aquilo que hoje você não tem. Deus trará a tua personalidade aquilo que hoje você não tem. Por isso tão importante é o processo, para que você seja quem verdadeiramente o Senhor quer que você seja. Para que você tenha de Deus aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, como algo precioso das mãos de Deus, que por meio do processo o Senhor lhe concederá. Assim foi com o povo de Israel no passado, quando Deus diz a Jeremias no capítulo 18, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus mostra a Jeremias algo que tu vê, Jeremias, eu vejo um vaso sobre as rodas do oleiro. E ele viu que o vaso se quebrava nas mãos do oleiro. E depois o oleiro pegava dos cacos e fazia outro vaso. E o Senhor pergunta, não poderei fazer eu como fez este oleiro com a nação de Israel? Por muitas vezes o processo é você na mão de Deus. É você rodando na roda de Deus. E por muitas vezes você quebra, mas você quebra nas mãos do oleiro. E Deus não te joga fora. Deus te pega e faz de você um vaso novo. Por isso se sujeite às mãos de Deus, ao processo de Deus, e certamente será purificado, porque no sangue de Jesus há poder para purificar você de todo pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor. Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas. Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão. Saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo. Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão,
31 99674 3652 ou 31 3560 1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês do Pombal, número 130, bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31 98457 4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31 98213 3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Senhor Deus e Pai, verdadeiramente o Senhor és poderoso, bom, justo e fiel. Não há nada, Deus, que se compare ao poder da Tua criação. Fizeste tudo belo e perfeito. Mas nós, ó Deus, homens, procuramos muitas invenções e assim nos perdemos no meio do processo, no meio da caminhada. Mas és o Senhor Deus longânimo e misericordioso. Assim tem tido grande paciência para conosco quando nós resistimos ao processo do Senhor, por não compreendermos a Tua bondade, antes tomado de incredulidade e desconfiança, assim temos sido nós, ó Deus, tropeçando em nossas próprias pernas e cometendo erros, ó Deus, que mostram a nossa imaturidade e a nossa falta de fé. Mas ainda assim, o Senhor não desistiu de nós. Ó Senhor Deus, nos alimenta e nos sustenta-se mediante a fé, para que assim, ó Deus, sejamos achados entre aqueles que agora perseveram, ó Deus, no processo de Deus. Ajuda, Deus, este homem e esta mulher, que lutam, ó Pai, para não mais resistirem ao mal que os sobreveio, para destruir o lar e a família. Antes, dai-os força, renova-os, ó Deus, no processo de cura mediante a traição, cura mediante os traumas, cura mediante, ó Deus, as consequências do pecado, do vício, da escravidão do mal. Dai-os, ó Deus, resistência, não só a esses que nos ouvem hoje, mas a todos que agora são acometidos por este mal, querendo desistir do projeto do Senhor por causa da dor e do sofrimento do processo. Mas ajuda-os, ó Deus, para que hoje sejam achados entre aqueles que perseveram, crendo que o projeto é de Deus, que o plano é de Deus e certamente aquele que é o autor e consumador da nossa fé há de nos conceder vitória no final do processo. Sustenta-os hoje, Pai, para que esses, ó Deus, não desistam por causa das dores, por causa das sequelas, por causa, Deus, da dor de crer, de esperar. Antes, ó Deus, gera neles uma viva esperança, sabendo bem que de uma forma ou de outra, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que mediante a dor o Senhor gere neles o amor verdadeiro, que os dá certeza que o Deus Todo-Poderoso está com as suas mãos sobre este processo e nada lhe fugirá o controle. Antes o Senhor fará cumprir cabalmente a Tua palavra. E eles serão tomados, ó Deus, de uma esperança que não os pertence. Mas antes essa esperança vem de Deus, para que na força do Senhor superem obstáculos, na força do Senhor superem limites, para aqueles, ó Deus, que ainda não creem nesta força, que o Senhor os conduza, Deus, diante da Tua palavra e compreendam que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nas fraquezas de boa vontade, o Senhor traz a perfeição do Teu poder. Que assim como a Tua palavra nos diz em Romanos, ó Deus, assim seja sobre a vida destes que agora são tomados ainda de dúvida e não conseguem crer que a Tua palavra é suficiente e que verdadeiramente o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Ainda que eles não creiam, ainda que estejam com dúvidas, ó Senhor Deus, os conduz, para que assim o Teu poder se manifeste e na força do Senhor possam vencer os obstáculos, na força do Senhor possam contemplar a queda dos grandes gigantes que se levantam nos dias de hoje.
sendo eles a sua incredulidade, as dúvidas, a insegurança. Sendo eles, ó Deus, o mal que se levanta para os deter. Mas antes os ajude, Senhor Deus, para que esses não desistam, para que esses não sejam desamparados, ó Deus, por fugirem da tua face, por fugirem do processo, por fugirem da palavra liberada, que não é conforme a sua vontade, não é conforme o seu querer, mas a palavra é do Senhor, e a palavra, ela tem um propósito único nessa noite, que é glorificar o Senhor, por meio da vitória, por meio deste processo de vitória, a qual o Senhor preparou para a vida deste homem e desta mulher. Dai, ó Deus, o que é necessário para crer, para perseverar, para resistir, e para que assim o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, com a certeza da grande vitória, em nome do Senhor. Amém. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca, a estrutura é pouca pro Senhor morar. Pode mexer na estrutura, amplie o ambiente com certos defeitos pro Senhor ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, comece essa obra. És o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenchendo as lacunas, vai fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida, faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo, faça morada. Ai, 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 ai. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua casa, morar na tua casa. Espírito Santo, trabalha na minha casa também, faça morada. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca, a estrutura é pouca pro Senhor morar. Mas pode mexer na estrutura, amplie o ambiente com certos defeitos pro Senhor ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Tira o orgulho do meu coração, aumenta minha fé, ensina a amar os meus irmãos, ensina a perdoar a quem me ofendeu. Preciso ser discípulo, eu preciso ser teu. Tira o orgulho do meu coração, aumenta minha fé, ensina a amar os meus irmãos, ensina a perdoar a quem me ofendeu. Preciso ser discípulo, eu preciso ser teu.
Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações, no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.